Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aí voltando. Voltei. Então, vim aí pra explicar pra vocês um pouquinho do porquê do meu afastamento do canal, tá? Nesse meio tempo, pra quem não me conhece, eu sou luciferiana em torno de uns 2 anos mais ou menos, acho que um pouco mais. E eu estava vivendo um processão do caramba nesse meio tempo. Então, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Eu acho que para quem entende um pouco sobre luciferianismo, sabe que a gente passa por muitos processos de lucidez, de abertura de consciência, e que isso se reflete na vida da gente. E às vezes os processos são bem intensos. Envolve pessoas, situações, envolve a nossa mente, envolve o nosso emocional, envolve o que acontece ao nosso entorno, né? E nos faz colocar literalmente a bunda na cadeirinha do pensamento. A gente entra naquele arquétipo do ermitão, do eremita, e precisa colocar cada coisa no seu lugar, né? Dentro da cabeça da gente. Então teve muitas coisas que aconteceram nesse meio tempo, que eu parei de gravar vídeo, que eu comecei o canal e logo já começaram a acontecer várias coisas. Eu trabalho em outra plataforma também, em outra plataforma eu tentei não parar, mas diminuir meu ritmo. Mas aqui eu parei totalmente. Coisas relacionadas à família, relações de amizade, tudo. Questões de espiritualidade também mudaram muitas coisas. E a famosa, digamos assim, o famoso teste, né? O famoso teste que nos coloca para pensar. Como o meu canal não é um canal, digamos assim, muito. Ele não é muito parecido com os outros canais de outros oraculistas, né? Eu trago mensagens, né? Como todos os outros, mensagens aleatórias, mensagens de Exu, Pombagira, porque eu trabalho com guardiões também. Trago mensagens de toda a espiritualidade. Eu não tenho uma religião. E o luciferianismo, ele não é uma religião, é uma filosofia de vida. Então, eu também sou bruxa, então eu não tenho uma religião. Eu não sou cristã. Então, geralmente a gente costuma ver tarólogos, oraculistas jogando aqui na plataforma ou em outros lugares também, outras plataformas, trazendo muito essa questão, né? Vamos trazer uma mensagem de São Miguel Arcanjo, vamos, o que Deus reserva, o que Deus reservou para ti, essas coisas todas. Gente, eu não estou condenando, eu não estou julgando. Cada um tem seu credo, sua crença. Cada um veio com o seu propósito, cada um veio com a sua configuração espiritual e tá tudo certo. Eu fiquei naquele impasse justamente por um tempo eu fiquei, né? Sobre será mesmo que eu continuo? Porque assim como a espiritualidade quer usar pessoas como eu e como tantos outros tarólogos e oraculistas para passar mensagens para as pessoas, né? Mensagens da espiritualidade. Um orixá, uma pombagira, um exu, um caboclo, enfim, uma mensagem da espiritualidade. Existe uma egrégora, existe outras egrégoras que também querem passar a sua mensagem, que também querem ter a oportunidade de passar a sua mensagem. E é aí que eu me peguei. Foi aí que eu comecei a pensar, eita, e agora? Vai ser meio diferente, né? As pessoas não estão muito acostumadas a ouvir assim,
recado de Beelzebul, recado de Lúcifer. Lúcifer fala que Lilith, o que Lilith tem para falar para as mulheres? O que Astaroth tem para falar para você? Eu, como também trabalho com alguns daimons também tenho alguns oráculos que são consagrados. Gente, todos os meus oráculos são consagrados, tá? Aqui no meu canal, não é que nem, por exemplo, assim, em outros canais que a gente vê assim, esse baralho aqui, vamos jogar, vamos pegar assim, ó, eu vou jogar com o oráculo do rei, do tarô do rei, e nós vamos ver. Não. Comigo funciona diferente, gente. Comigo funciona diferente. Esse daqui pode ser, tá escrito aqui, tarô do rei, né? Mas não. Esse oráculo aqui, ele foi consagrado para um daimon, certo? Eu tenho tarôs que são consagrados para outro daimon, eu tenho oráculos que são consagrados para Lilith, por exemplo. Eu tenho um oráculo aqui, que eu acho ele muito bonito, inclusive, que é esse daqui. Esse aqui é o oráculo de Lilith, certo? Então, de repente, você vai ver isso em algum lugar. Ah, mas não tá escrito Lilith quando eu vi lá na loja, não sei aonde, ou na internet e tal. Mas é que os meus oráculos, eu não vou por nome, pelo nome que tá escrito na caixinha, pelo nome, não. Eu simplesmente, quando eu compro os meus oráculos, ou quando eu uso os meus oráculos, ou tarô, eu percebo se eles têm alguma afinidade com alguma divindade ou alguma entidade minha, certo? Então, assim, eu não vou chegar aqui e vou dizer assim, ó, tarô não sei do que, vamos ver o que ele tem para dizer. Não, eu vou pegar um oráculo ou um tarô, eu vou dizer, ó, esse aqui é o oráculo de tal divindade, de tal entidade, nós vamos jogar e vamos ver o que eles têm para dizer. Entende? Então, assim, ó, as pessoas não estão muito acostumadas com isso, a esse tipo de mensagem. O que Mamon tem para dizer para vocês em relação à vida financeira de vocês? Porque Mamon é o daimon da riqueza, é o daimon da prosperidade, da abundância. E ele também quer passar a mensagem dele. E eu me perguntava, por que eu? Porque eles encontraram em mim a oportunidade de passar a mensagem, né? Alguém que talvez tivesse a coragem de botar aí a cara a tapa. E muitas pessoas não vão gostar, porque todo mundo, né? Principalmente muitos cristãos, assim, muito fervorosos, talvez, né? Ou pessoas que não têm entendimento sobre a egrégora, esses tipos de divindades. É tudo demônio, tudo diabo. E não, gente, não é, tá? Não é. Inclusive, os próprios daimons, apesar da palavra daimon, tá? Eles não são demônios, certo? Eles são espíritos com muita sabedoria, são espíritos ancestrais, são espíritos estrangeiros, ou seja, eles não vivem aqui na nossa dimensão aqui da Terra, eles não vêm daqui, eles são de outros lugares. É por isso que quando eles se apresentam em rituais, eles são totalmente diferentes. Muitos têm cabeça de animal, corpo de gente, de ser humano. São muito atípicos, certo? Às vezes meio andrógenos, não sabe, né? Tem gente, por exemplo, que confunde Astaroth com mulher. Só que Astaroth não é uma mulher. Mas quando ele se apresenta em um ritual, sim, a imagem dele é predominantemente feminina. Ele é um ser um tanto andrógeno, onde predomina muito a aparência feminina. Mas ele não é uma mulher. Ele é um duque, ele é um grão-duque, certo? Que nem Marbas, por exemplo. Marbas é um presidente, Paimon, um rei. Então, todos têm uma hierarquia muito lá em cima. Então, são espíritos ancestrais dotados de muita sabedoria. E eles têm mensagens para passar e para ajudar as pessoas também, né? Não são só essas outras egrégoras assim tão tradicionais que a gente está acostumado a ver por aí, né? Sobre São Miguel Arcanjo, sobre, né, os guardiões e outras entidades que a gente tem por aí.
essa egrégora também tem muito a passar e a ensinar e a trazer mensagens que podem sim ajudar as pessoas. E eu pensei muito, refleti muito, eu trabalhei muito com a minha espiritualidade nesse meio tempo. Também teve questões pessoais em relação ao meu pai não estava bem, meu pai precisou se mudar, isso também mexeu bastante comigo. Essas questões também, então por isso que eu digo assim, eu entrei num processão, assim, um processo de abertura de consciência e de entendimento sobre o meu entorno, sobre as pessoas, sobre mim mesma, sobre meu propósito, sobre aquilo que eu deveria abraçar. Com medo ou sem medo, vamos de uma vez, que tá na hora. E porque é tu, e vamos, né? E então é por isso que eu tô aí passando para vocês esse vídeo para dizer para vocês que assim, quem se identificar com a minha energia, com a egrégora que eu trabalho, não que eu não vá trazer outros tipos de leitura como a gente vê nos outros canais, leituras de signo, leituras dos guardiões, que eu gosto muito de fazer, inclusive também, tá? Leituras de guardiões, povo da malandragem, povo da Umbanda também, né? O povo de Aruanda também tem muito a trazer, muitas vezes, pra gente, né? Eu cresci no meio religioso, já passei por algumas religiões, gente. Então, assim, hoje para mim não tem essa questão de dogma, entendeu? Eu tô expurgando muito essa coisa do dogma, da regra, claro, né? Tudo com discernimento. Eu também não sou uma louca ensandecida, né? O luciferianismo faz a gente estudar demais, gente, demais. Para quem é luciferiano sabe disso, a gente estuda muito, muito mesmo. Se você, inclusive, se identifica e gosta, saiba que se você não gosta de estudar, você não tem um potencial muito grande para se tornar um luciferiano, né? Porque a gente estuda bastante justamente pelo fato de nós sermos muito questionadores e não aceitarmos as coisas que nos são ditas ou que nos foram ditas durante a nossa infância, pelos nossos pais, família, enfim, pelas religiões da qual nós passamos e tal. Mas é isso, entende? Então a gente procura as nossas próprias respostas e vive as nossas próprias experiências para a gente poder aprender. E a gente como luciferiano, a gente sabe que a responsabilidade de todas as coisas está em nós, está nas nossas próprias mãos, né? A gente não coloca a responsabilidade na mão de ninguém. Todas as escolhas que a gente faz, a gente sabe que precisa partir da gente e se der certo ou não der certo, é responsabilidade nossa, não do outro. Claro, existe sim algumas exceções, porque magias existem, magias existem e muitas vezes a gente não tá com o nosso campo vibracional muito elevado por conta de N motivos, né? Então, assim, é isso, gente. É isso. Eu vim aqui só para dizer porque eu me afastei um tempo do canal. Mas agora eu volto trazendo mensagens da espiritualidade de todos os tipos, tá? De todos os tipos. Só que agora realmente eu vou trazer também da egrégora que eu trabalho, certo? É até por isso também que mudou o nome do canal, certo? Magashahar Tarot, justamente por conta de Lúcifer, gente. Lúcifer para mim não tenho palavras para descrever, ele é um mestre excepcional. Excepcional, ele é realmente o dono da verdade, da abertura de consciência, da lucidez. Ele te tira da ilusão, ele te mostra a verdade e, gente, para quem sabe do que eu tô falando, isso não é fácil. Isso muitas vezes dói. E a primeira verdade vem de dentro.
né? A primeira verdade parte de dentro da gente. Ele faz a gente enxergar primeiro o que está dentro da gente. Se a gente não se conhecer, a gente não conhece o outro, a gente não conhece nada. Então, esse processo de autoconhecimento, abertura de consciência, né, que a gente passa em alguns momentos é muito dolorido, né? Quando a gente enxerga a verdade de algumas pessoas, de algumas situações, isso não é muito simples, não é muito fácil, não. Muitas vezes é bem dolorido, muitas vezes machuca bastante e a gente precisa ressignificar as coisas e seguir em frente. Mas é isso. Então eu volto trazendo, sim, mensagens, né, da egrégora que eu trabalho. E por que Shahar, né, gente? Porque o nome de Lúcifer é Helel Ben Shahar. Shahar é justamente por conta de Lúcifer, né? Eu sempre tá ali o meu @, filho da Aurora, justamente por conta disso também, porque para mim Lúcifer, ele é o meu mestre, ele é quem me guia, ele é quem me traz a verdade, a lucidez e a abertura de consciência, né? É para ele que eu me dirijo quando eu preciso de orientação. Alguns daimons também, mas geralmente ele é quem encabeça, ele é a gerência, gente. Ele é a gerência aqui, certo? Ele é a gerência aqui nesse canal. Então, ele é a luz que ilumina os meus olhos para trazer para vocês todas as mensagens que eu venho para trazer, certo? Então, era isso, gente, era isso. Não quero fazer um vídeo tão longo, só mesmo para explicar para vocês porque que eu me mantive longe por um tempo. Mas tô bem, está tudo bem. Agora muito mais lúcida e empolgada até, inclusive, para trazer mensagens para todo mundo aí, para quem se identificar, para quem não se identificar, não se identificou, né? Cada um com a sua energia aí e tá tudo certo. Tá, meu povo? Era isso que eu queria passar para vocês e aguardem as próximas leituras, certo? Beijo da maga e até a próxima.